Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aqui no nosso canal. E antes da gente começar, aquele convite rápido, siga o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner online, assim você não perde nenhuma análise nossa, tá bom? Hoje o nosso foco é um filme que, olha, parece tocar em pontos bem sensíveis da memória, do afeto. Chama-se Livros Restantes. A gente está se baseando aqui num artigo do jornal Alfredo Wagner Online, que já soltou o trailer, o cartaz e a data de estreia, 27 de novembro. É estrelado pela Denise Fraga e tem cenas gravadas aqui pertinho, lá em Florianópolis. Promete, né? Nossa missão aqui é ir um pouco além da notícia, tentar entender, assim, as camadas dessa produção, o que está por trás. Exatamente. O material que a gente tem descreve um longa que é centrado numa personagem, uma mulher, que decide recomeçar a vida depois dos 50 anos. Isso já é uma temática que, nossa, muita gente pode se identificar, né? Com certeza. E o diferencial, me parece, é como a literatura entra nisso. Não é só um pano de fundo, sabe? É tipo um motor para a trama mesmo. Um catalisador de memórias, de reencontros. É uma premissa, assim, com bastante potencial dramático, eu acho. Certo. Então vamos começar a desembrulhar essa história. O centro de tudo, como você disse, é a Ana Catarina. Quem vive ela é a Denise Fraga. O artigo conta que ela passou a vida inteira ali na Barra da Lagoa, que é uma comunidade pesqueira bem tradicional, né? Isso. Aqui de Floripa. E agora ela tá de malas prontas para ir para Portugal. Uma virada de página, nossa, radical. Total. E aí, no meio daquela arrumação toda, sabe? Do desapego, ela encontra 5 livros. 5 livros que ela simplesmente não consegue doar. E o motivo disso é bem significativo, né? A fonte detalha que esses livros têm dedicatórias, têm marcas de uso, vão ver até cheiros, né? São objetos, assim, impregnados de história pessoal, de afeto. Exato. Aqueles livros que contam uma história só de olhar para eles. Pois é. E aí, diante desse impasse, a Ana Catarina toma uma decisão, eu diria, inusitada. Em vez de guardar ou descartar, ela decide procurar as pessoas que deram esses livros para ela, para devolver, pessoalmente. Olha só. É uma atitude que foge um pouco do comum, né? Devolver presentes assim, carregados de significado, pode soar até meio estranho num primeiro momento, não? Pode sim, mas parece que é justamente essa estranheza que acaba movendo a narrativa. O artigo menciona que essa busca por essas pessoas leva ela a reencontros. Alguns, olha só, depois de 2 décadas de silêncio. 20 anos! Nossa, dá para imaginar o impacto disso, né? Sem dúvida. É aí que a história parece ganhar profundidade, né? A sinopse mais longa que está no material explica que esses reencontros não são só nostálgicos, não é só um ai, que saudade. Eles confrontam a Ana Catarina com o presente, com as transformações que o tempo fez nessas pessoas. Ah, entendi. Não é só rever os amigos do passado. Não, é lidar com quem eles se tornaram hoje. E, por tabela, claro, com quem ela mesma se tornou nesse tempo todo. É tipo um espelhamento entre passado e presente. Isso me faz pensar que a devolução dos livros é quase um pretexto para algo maior, sabe? Uma jornada interna que é forçada por essa ação externa de ir lá devolver. O texto fala que isso mexe no presente dela e a obriga a lidar com questões guardadas nas profundezas de sua memória. Traumas que carrega, situações adormecidas e silenciadas. Uau! Parece que a mudança física para Portugal só vai rolar mesmo depois dessa resolução interna. É uma conexão bem interessante que o material sugere, né? A narrativa parece construir essa ideia que a reorganização externa, a mudança de país, ela depende, assim, intrinsecamente de um rearrumar interno. A fonte usa até uma expressão forte: fazer do futuro um caminho libertário. Libertário. Isso implica que, sem resolver essas pendências do passado que os livros trazem de volta, talvez o futuro lá em Portugal não trouxesse a liberdade que ela espera, sabe? Então os livros funcionam como chaves mesmo, chaves para portas que estavam há muito tempo fechadas na memória dela. Faz todo sentido. E para carregar o peso dessa jornada emocional toda, a gente tem a Denise Fraga. O artigo faz questão de sublinhar a força da carreira dela.
São mais de 35 anos, né? Dedicados ao cinema, teatro, TV. Uma trajetória e tanto. Eu lembro muito da sensibilidade dela em Hoje. Um filme que, aliás, deu para ela o prêmio de melhor atriz lá no Festival de Brasília. A presença marcante em O Alto da Compadecida, claro, e quem não lembra do Retrato Falado, no Fantástico. Nossa, maravilhoso. Era quase um estudo do comportamento humano, né? Disfarçado de humor. E ela tem prêmios importantes no teatro também. Shell, APCA. A APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Isso. Parece a escolha, assim, ideal para uma personagem que está nesse trânsito entre o drama e talvez uma certa leveza, né? Concordo plenamente. A capacidade dela de transitar por diferentes registros emocionais deve ser fundamental para esse papel. E formando dupla com ela, temos o Augusto Madeira, outro ator de trajetória longa, super premiado também. Sim. O artigo menciona os 39 anos de carreira dele, mais de 145 filmes no currículo, incluindo títulos de grande repercussão, né? Tropa de Elite, Nise, O Coração da Loucura. Clássicos modernos já. Pois é, além de 13 prêmios de melhor ator em festivais como Rio, Gramado, Brasília. Ter esses dois juntos, com essa bagagem toda, nossa, sugere uma dinâmica potente em cena. Com certeza. E algo que o artigo destaca, e que eu achei muito bacana, é a presença forte de talentos de Santa Catarina no elenco. Nomes como o Renato Turnes, que é uma figura múltipla na cena local, né? Ator, diretor, roteirista. Super ativo. A Vanderleia Will, conhecidíssima pela Dona Bilica, né? Personagem premiada, fundadora da CIA Pé de Vento Teatro. A Dona Pilica é um ícone. Do Valdir Agostinho, que é reconhecido como mestre da cultura popular de Santa Catarina. Que legal isso! Isso cria uma ponte muito real, né? Entre a ficção e o ambiente onde ela foi, pelo menos em parte, filmada. Essa conexão local parece ser um elemento bem importante para a identidade do filme mesmo. E falando na Vanderleia Will, tem um detalhe curioso no artigo sobre a preparação dela para viver a personagem Antônia. Ah, é? Conta aí. Ela passou por um processo de caracterização de 5 horas, envolvendo próteses, maquiagem, tudo para aparentar ser 20 anos mais velha na tela. 5 horas? Uau! Pois é, isso vai além da curiosidade técnica, né? Demonstra um nível de entrega de transformação física que sinaliza a importância dessa personagem na trama. E o cuidado da produção com esses detalhes, né? Nossa, uma imersão completa no personagem. Agora, vamos direcionar um pouco o olhar para quem está comandando essa história toda. A diretora, a Márcia Paraíso. Certo? A informação que a gente tem é que ela atua no audiovisual desde os anos 90 e tem uma trajetória bem marcada por documentários. Os temas que aparecem sempre são cultura popular, populações tradicionais, questões agrárias. Temas com viés social bem forte, né? Sim. E o que o artigo aponta como interessante é uma certa coerência ideológica no trabalho dela. Essas preocupações sociais que marcam os documentários dela, como o premiado Luta da Erva, parece que transitam para as obras de ficção também. Ah, interessante isso. Livros Restantes é o terceiro longa de ficção dela. Antes vieram Alegria do Amor e Lua em Sagitário. Esse último foi coprodução com a Argentina. E tem também a série Submersos, que foi outra coprodução internacional. Essa passagem, sabe, ou esse diálogo entre o documentário e a ficção pode trazer um olhar particular para a história da Ana Catarina, talvez ancorando o drama pessoal dela num contexto social mais amplo, como o da própria comunidade pesqueira. Faz sentido, né? Totalmente. E a própria diretora, que é citada no artigo, dá uma pista sobre a intenção dela. A Márcia Paraíso menciona o desejo de falar sobre essa fase da vida, né? Pós 50 anos, quando algumas pessoas podem experimentar uma sensação meio de invisibilidade. Mas, segundo ela, o foco não é a estagnação, é a mudança. É a revolução que a Ana Catarina se propõe a fazer. E o filme concentra a narrativa naquele mês que antecede essa grande virada na vida dela. E a conexão com a literatura que ela faz é bem reveladora da abordagem do filme, eu acho. Ela diz assim, segundo o artigo: acredito que, ao longo da história que desenhamos e escrevemos sobre nós, aqueles que são ligados aos livros, quase que numa reação automática,
conseguem relacionar momentos importantes de sua vida ao conteúdo que liam, exatamente naqueles instantes. Forte isso, né? Muito. Essa ideia transforma os livros de meros objetos em âncoras mesmo, âncoras temporais e emocionais. O filme parece usar essa relação quase simbiótica, sabe, entre a leitora e seus livros, para explorar sentimentos que são universais. A passagem do tempo, o peso das memórias, a dificuldade e, ao mesmo tempo, a necessidade de seguir em frente. Falando em âncoras, as locações também parecem ter um papel visual e simbólico importante, né? O filme transita entre a Barra da Lagoa, aqui em Floripa, descrita como essa comunidade pesqueira tradicional, Isso. e a cidade de Aveiro, lá em Portugal. O artigo até evoca aquela ideia famosa, né, de falar da sua aldeia para falar do mundo, Exato. sugerindo que a especificidade desses locais serve como porta de entrada para temas mais amplos, mais universais. A paisagem talvez funcione como um espelho para o estado de espírito da personagem. Essa dualidade de cenários Brasil e Portugal se reflete também na estrutura de produção do filme. É uma coprodução Ah, bem lembrado. entre a Plural Filmes, que é brasileira, e a Filmógrafo, que é portuguesa. A Plural, aliás, tem 30 anos de mercado e, segundo o artigo, um histórico já de parcerias internacionais, como aquelas que a gente mencionou com a Argentina, Lua em Sagitário, Submersos, e tem projetos futuros com o Uruguai, com o Panamá. Mostra uma vocação, né? Exato. E essa vocação para coproduções não é só um detalhe financeiro ou logístico, né? Ela pode enriquecer o filme culturalmente, trazendo diferentes olhares, diferentes sensibilidades para a mesma história, e reforça essa ponte entre os dois países que a própria narrativa estabelece. É um ponto interessante mesmo essa questão da coprodução como um elemento narrativo também. E, dentro da equipe, o artigo faz questão de destacar a forte presença feminina em posições de liderança, tanto criativa quanto técnica. Isso é bem importante. Além da direção da Márcia Paraíso, temos mulheres na direção de fotografia, que é a Kiki Kruger, Ótima fotógrafa. no som direto, a Ju Baratieri, na direção de arte, a Cleo Rosa, na produção, a Natasha Silva e Laila Di Pietro, e na montagem, a Nara Heiler. É um time forte. O texto contextualiza isso como um reflexo do protagonismo feminino que vem crescendo, né, no cinema ibero-americano contemporâneo, e é mais do que uma estatística, eu acho. Pode indicar uma perspectiva particular na forma de contar essa história, especialmente uma história que é centrada numa personagem feminina num momento de crise e transformação. É um dado relevante sobre o ambiente de criação do filme. Sem dúvida. E a música? A gente não pode deixar de mencionar a trilha sonora. Ah, sim. O artigo revela que tem uma canção-tema chamada Deixa a Porta Aberta. O curioso é que ela foi gravada em Portugal com arranjo de fado. Fado, que interessante. Solidifica ainda mais essa ligação luso-brasileira, né? E o mais tocante é como essa música ecoa no filme. Através de diferentes vozes, diferentes gerações. Tem a Cláudia Barbosa, que é filha do compositor original, o Zininho. O Zininho, grande nome. A Capitã Zenaide, que é uma figura icônica lá da comunidade do Pântano do Sul, em Floripa. E a Maria Helena, a cantora que lançou a música nos anos 90. E ela aparece no filme. Segundo o texto, sim, aparece no filme interpretando a música ao vivo. Isso deve dar uma camada extra de autenticidade, de homenagem cultural muito bonita. Nossa, de fato. Essa escolha musical parece ter sido cuidadosamente pensada, né? Para tecer esses laços entre tempos e lugares diferentes, usando a canção como mais um fio condutor de memória e afeto, assim como os próprios livros. Exatamente. E para que toda essa complexidade chegue ao público, a distribuição está nas mãos da H2O Filmes. Uma distribuidora grande, né? Sim, o artigo posiciona ela como uma distribuidora brasileira de peso, responsável por grandes sucessos de bilheteria nacional. Cita Vai Que Cola o Filme, a trilogia Minha Mãe é uma Peça e, mais recentemente, o Alto da Compadecida 2, que teve a maior estreia brasileira de 2024. É um bom sinal para o filme. Com certeza. A associação com a H2O sugere que existe uma confiança no potencial do filme em dialogar com o público amplo, mesmo com essa premissa mais intimista dele. Então, chegando ao final da nossa análise aqui, o que se desenha é um filme que promete ser um mergulho delicado e, ao mesmo tempo, bem profundo. Nas psique feminina,
nas complexidades do recomeço. Livros Restantes parece usar essa metáfora bonita dos livros como gatilhos de memória, para falar sobre envelhecimento, desapego, a coragem de mudar e a forma como o passado molda nosso presente e nosso futuro. Isso. Tudo isso amparado por atuações que a gente espera que sejam intensas, né? Da Denise Fraga, do Augusto Madeira, sob a direção da Márcia Paraíso, com essa bagagem dela do documentário social. E toda essa atmosfera cultural, né? Unindo Florianópolis a Aveiro. Exatamente. A data para conferir tudo isso é 27 de novembro. E essa exploração toda deixa a gente com uma reflexão, talvez a jornada da Ana Catarina, que é impulsionada por essa necessidade de devolver livros para poder seguir adiante, faz a gente pensar um pouco sobre nossos próprios objetos carregados de memória, né? É verdade. Quais livros, fotos ou, sei lá, pequenos guardados que acumulam poeira nas nossas estantes, nas gavetas, mas que, se a gente revisitasse, poderiam despertar histórias esquecidas, sentimentos adormecidos. Que pergunta! E passados talvez precisem ser revisitados para que a gente possa construir nossos próprios caminhos libertários, como diz o filme. Fica no ar, né? Fica essa provocação excelente para cada um que nos acompanhou até aqui. E lembrando, mais uma vez, para continuar recebendo análises como esta, não deixe de seguir o canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. A gente agradece demais a companhia e até a próxima exploração.